Bom dia, eu estou aqui no Santuário de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e na companhia do Padre Vanderlei Exalmir, e nós vamos falar um pouquinho sobre a comunidade Santa Clara, porque ele tem uma participação importante em um determinado período. Padre Vanderlei, por gentileza, o senhor esteve, é bom a gente pontuar cronologicamente em que período que o senhor esteve na comunidade Santa Clara ou na paróquia Sagrada Família, porque nessa época, se eu não me engano, ainda era o Padre Selmo. Padre Paulo Colombo. Padre Paulo Colombo. E o senhor saberia precisar esse período? Sim, o Padre Paulo Colombo tomou posse da paróquia em 2007, em janeiro de 2007. E eu então fui trabalhar pastoralmente com ele, e ele então atendia a iniciante comunidade de Santa Clara, que ainda ocorria celebrações no salão do condomínio do prédio que tem lá frente à rotatória, que agora não me recordo o nome desse condomínio, mas a gente tinha celebrações lá, e eu participei então dessa comunidade durante todo o período de 2007, né? A gente então ia para celebrações lá dentro do condomínio. As celebrações eucarísticas aconteciam todos os domingos, acho que 10 horas da manhã, ou 9h30, coisa assim, não falha a memória. E ficamos lá bom tempo. Eu saí antes, né, porque o meu período de estágio pastoral terminou antes. Logicamente, o Padre Paulo então continuou por lá, e nesse local que iniciou a necessidade de se ter um local próprio, né, de ter o terreno. Aí o Padre Paulo, ele conseguiu, por meio de trabalhos, o terreno, e depois começou a juntar dinheiro para poder construir a capela de Santa Clara. Houve bastante dificuldade na definição do terreno, né? Tinha o terreno numa parte que o Padre Selmo tinha ganhado, mas não foi possível, teve que descer um pouco mais, e aonde está hoje então foi oficializado, e tem lá a bonita construção da capela de Santa Clara. A minha participação foi fazer justamente a motivação da participação eucarística do povo ali do condomínio. Então o condomínio era motivado para participar, né? Tinha alguma participação do povo externo, mas a grande maioria era dali de dentro do condomínio, né? Mas também tinha algumas pessoas que vinham de fora do condomínio, o que, claro, não podia ser a capela dentro do condomínio, né? Então, que nos ajudou a procurar terrenos fora da capela, ou fora do condomínio, né? Algo que é bastante significativo, que a gente gostaria de saber, no período em que foi para o Uai, o senhor já não estava? Não estava. Acho que quem foi para o Uai, o Padre Paulo mesmo, o Padre Paulo Colombo, ficou na paróquia acho que 10 ou 11 anos, coisa assim. Ele que iniciou lá no Uai, né? Justamente pela dificuldade do povo externo ao condomínio de entrar no condomínio. É verdade. Então teve essa grande dificuldade. Então, como o povo externo não poderia entrar em grande quantidade para o condomínio, então o Padre Paulo procurou um espaço fora, que foi o Uai. Lá então houve o crescimento da comunidade, aconteceu no Uai praticamente, que antes era um pequeno grupo, né, e depois houve a possibilidade, a expansão da localidade nesse salão da Uai, que foi emprestado para a paróquia. E ali então que aconteceu todo o movimento de arrecadação e doações financeiras para a construção da capela. E o Padre Juliano, ele esteve nessa época também? O Padre Juliano, ele foi após a minha saída, né? Então o Padre Juliano foi em 2008 para lá. E ele também teve uma boa participação lá, né, nessa comunidade, de auxílio, tanto na evangelização, no acompanhamento litúrgico, junto com o Padre Paulo Colombo também. Ele era diácono ou ele também era seminarista? Ele era seminarista. Ele se tornou diácono no final do ano, em 2008, quando eu me ordenei também padre, em 2008, e aí ele então saiu de lá e foi para outra paróquia. E o senhor tem a memória, porque a gente está tentando resgatar, que é tão importante
na trajetória de uma comunidade, as pessoas todas que vão passando, às vezes elas não podem ficar, às vezes por algum motivo elas vão embora, mas elas existiram e elas cooperaram, né? O senhor tem memória de alguma pessoa ou de várias pessoas? Como que é a sua memória? Porque a igreja não é o terreno, nem é a edificação, nem é nada que seja palpável, material. A igreja, na verdade, são as pessoas. Sim. A igreja é o povo de Deus. Então, desse povo de Deus que o senhor conheceu, né, padre? Olha, de quem que o senhor lembra? Olha, faz bastante tempo, né, que eu saí de lá. Então, eu naturalmente já tenho dificuldade de guardar nomes de pessoas. Então, se eu ver as pessoas daquela época, eu vou lembrar que eram ali da comunidade, né? Então, de nome, especificamente, eu não vou saber dizer para a senhora, com exceção da dona Sebastiana, né? E era muito interessante a participação da dona Sebastiana, porque ela se desenvolveu bastante, né? Ela era bastante tímida e acabou se tornando a líder daquele grupo. Então, assim, como a gente tinha um contato maior com a liderança da comunidade, então o nome dela ficou gravado mais em minha cabeça, justamente por conta desse contato mais forte, mais perto que nós tínhamos, né? E consequentemente, junto da dona Sebastiana, tinha o seu marido, que é o seu Nelson, né? Embora ele parece que não se denominava católico, mas ele participava com ela, ele ia com ela, eu achava bastante interessante essa participação dele com ela, né? E foi muito bonito ver o crescimento dela nessa comunidade como líder da comunidade. Então vamos dizer que o trabalho dela ali junto com a comunidade, junto com o padre Paulo Colombo, e eu tive essa pequena participação, acho que foi fundamental, né? Então, se eu não lembro de todas as pessoas, tinha um outro rapaz também que era tesoureiro, eu não me recordo o nome dele, mas também houve de fato a participação de muitas pessoas que possibilitou o crescimento e o desenvolvimento da vida religiosa ali naquele espaço. E do residencial ali do conjunto, é um conjunto habitacional Jardim Europa, né? Sim. É o condomínio Jardim Europa. Desse grupo, a maioria desse período que o senhor estava era do condomínio? Era. Pelo que eu entendia e tenho a concepção hoje, parece que sim. Tinha um casal também jovens, né? Esse parece que eram os tesoureiros, parece. Eu, não se me engano, parece que era fora, ou era dali ou foi depois fora. Acho que a grande participação era dali mesmo. Era do próprio condomínio. Do próprio condomínio. A dona Sebastiana lá do condomínio, acho que tinha esse casal jovem também, inclusive era catequista lá. O nome é só muito difícil para guardar. A gente consegue resgatar isso. Depois, né? A dona Sebastiana certamente ela vai saber dizer quem é. Que ela morava ali, então era vizinho, então certamente ela vai saber. Entendi. Né? E do padre Paulo Colombo, o senhor dá notícia de como ele se sentia diante dessa comunidade? Assim, era uma coisa que ele ia lá, o relato que eu tenho, imagina, é de que ele ia de porta em porta com uma moça chamada Paula Bernardes. Ele visitava o condomínio inteiro de Sim. porta em porta para convidar para a missa. Então, de repente seja essa moça que eu não estou sabendo o nome dela, talvez seja ela mesma. Né? Que era uma moça muito dedicada, sobretudo a catequese, né? Ela que era talvez uma espécie de liderança antes. E a dona Sebastiana que entrou então junto com ela para somar força, né? Parece. Sim. Então, de fato, o comportamento do padre Paulo era um comportamento missionário, né? E ele sabia que ali era uma comunidade nascente, então precisava fazer crescer a atividade daquela paróquia. Então, vamos dizer que o padre Paulo ele teve uma contribuição fundamental nessa dimensão missionária para o crescimento e o desenvolvimento da comunidade Santa Clara. E claro, ele expressava todo o carinho e toda a dedicação possível, né? Que pena que ele não conseguiu ver a conclusão, não foi com ele a conclusão da capela, né? Mas toda a dedicação de conseguir terreno, de concretizar, né, a doação do terreno, de conseguir uma boa parte do dinheiro, pelo menos para começar a capela, foi tudo com ele, né? A dedicação dele, o trabalho dele, a seriedade dele, né? Para com essa comunidade, que tudo cresceu e desenvolveu.
O senhor acompanhou essa obtenção da doação do terreno? O senhor dá notícia? Não. Eu acompanho muito de longe, né? Muito de longe. A questão do terreno, não. Porque eu já estava em Frutal, e aí o que eu tinha notícia era tudo que o Padre Paulo me passava. Eu sei que foi uma luta bastante grande, né? Porque era um terreno, depois perdeu para essa condição desse terreno, a doação, aí foi para outro, e esse então que o senhor oficializou, mas toda a situação eu não sei contar direito, não. Não sei contar os detalhes. Eu sei dizer essas coisas que a gente fica sabendo depois, né? Mas então eu acompanhei de longe. Isso já não houve a sua participação. Já, porque eu estava lá dentro do condomínio. Aí depois do condomínio eu fiquei sabendo tudo de longe, né? Entendi. Tudo de longe. Padre Vanderlei, a gente agradece muito, em nome da comunidade Santa Clara, essa colaboração, cooperação do Senhor com esse momento nosso de resgate da trajetória da comunidade, e o Senhor é uma pessoa que nos auxiliou. Receba nossa gratidão. Grande abraço para o povo da comunidade, Dona Sebastiana. Hoje tem um carinho muito grande, né, para a comunidade Santa Clara. Estive lá, acho que o ano passado celebrou uma missa lá, foi muito gratificante. Graças a Deus. Muito obrigada, Pai. De nada. Bom dia.